Fala, torcida do Mengão, tô aqui com mais um conteúdo para vocês, trazendo as últimas informações do jogo do Flamengo e do Estudiantes que aconteceu lá no Maracanã. Uma vergonha essa arbitragem, passar a mão no Flamengo, querem de qualquer forma fazer com que o Estudiantes avance, né? É porque os argentinos já estão com raiva já, porque é só time brasileiro que ganha a Libertadores. Acabou, entendeu? É só Brasil. Aí os argentinos estão com raiva e estão comprando a arbitragem, porque não tem explicação, não tem lógica, é pênalti que não deram. A bola tocou na mão do jogador do Estudiantes antes do gol do Estudiantes no Flamengo. Então a expulsão que não teve, a expulsão do Plata, o jogador do Estudiantes chutou o Plata, então isso aí não existe, é uma vergonha essa arbitragem aí da Libertadores, não só da Libertadores, né, mas como geralzão da América do Sul, cara, é uma vergonha mesmo. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem as notificações, que vocês vão me ajudar demais aqui na plataforma. Eu sempre vou estar aqui trazendo conteúdos para vocês e atualizando aqui tudo que está acontecendo no Flamengo e tudo sobre os jogos do Flamengo. Valeu, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. VAR, conversa do árbitro de campo com o VAR sobre a expulsão do Plata, que segundo a Conmebol não deveria ter acontecido. Absurdo. Olha. Inacreditável. Geladeira vai acontecer, com certeza. Andrés Rojas, árbitro da Colômbia. De novo. Bom, vamos lá. Primeiro que a Conmebol já anunciou que não deveria ter sido expulso o Plata. Então, já começa que a análise é errada, não é? Porque foi um segundo amarelo. Por conta desse segundo amarelo, o protocolo não permite que o VAR fale sobre o cartão. Mas tem também uma reclamação de pênalti nessa mesma jogada, nesse mesmo entreveiro. Então, eu quero ouvir de vocês agora. Já sabemos que a Conmebol já reconheceu. O Plata não deveria ter sido expulso. Alguém discorda disso aqui? Nossa não, senhora, né? tá louco. Não tem como, né? Não tem como. coisa Por mais surreal. que a gente tenta aqui falar que como diria os Garbinhos, que o Flamengo é sempre beneficiado pelo apito, a gente não pode dizer que aí, porque aí ele toca na bola e tenta sair. E ele acaba recebendo chute aí. Tem- Esse cartão, não sei onde ele inventou esse cartão também. Tem lance que eu tenho dificuldade em acreditar em erro, sabia? Esse é um lance que eu tenho dificuldade em acreditar em erro. Na minha opinião, o juiz foi mal intencionado. E não tô insinuando nada aqui. Mas, na minha opinião, assim como foi no jogo do Palmeiras, no pênalti que seria marcado do Everton, os caras foram mal intencionados. Pra quem sabe tirar essa hegemonia dos brasileiros. Esse lance, e tiveram outros dois lances também do Flamengo, 2 pênaltis, na minha opinião. Mas esse E o lance gol aí... que a bola pega ele foi- na mão, o VAR também não chama, Ronaldo, né? ele foi... exatamente, mas ele foi numa vontade. Ele foi numa vontade de dar esse vermelho. Olha, e ele tava de frente, esse Garbinho. Exatamente. Não tinha ninguém na frente dele. Ele tava e ele viu. É um absurdo esse lance. O Flamengo foi muito prejudicado. Muito prejudicado. E é um resultado 2-1 que pode dar ruim pro Flamengo na O volta Plata muito por era um conta jogador disso. bem atuante na partida, né? Teve chances de gol e tudo. Tava se apresentando, não se escondeu, pelo contrário. E aí, depois, com um homem a menos, Olha isso, que o Flamengo também ficou diferente em campo. Acabou sofrendo mais. O Estudiantes resolveu partir para cima, conseguiu esse gol. Agora, Everton, é uma coisa, assim, completamente dentro da área. fora do que a gente tem acostumado. Aqui, o Ronaldo defende a arbitragem estrangeira, que é o único jeito. Não, é o único jeito. Mas colombiano não, esse colombiano nem não quer não. Ele já veio da Só que geladeira. a Colômbia é estrangeira, é fora. Mas esse cara já veio da geladeira um tempão. Agora que ele não volte nunca mais. Não, e aí ele foi fica em cima da beneficiado, então, geladeira, com uma aquele pinguim. volta a uma partida de magnitude de um Flamengo e um então. Estudiantes, campeoníssimos da Libertadores e tudo mais. Everton, é uma pena, porque o Flamengo, ele poderia, inclusive, ter saído com uma vantagem tão confortável, tão tranquila, a ponto de poder se concentrar no clássico contra o Vasco, preservar a sequência no jogo de volta. Renata, ontem, inclusive, quando o Flamengo abriu 2-0, né, estava no grupo ali, falando, eu, por exemplo, falei que seria empate, né? E aí eu falei, aí você disse, eu falei que seria 1-0. E aí, poxa, e o Flamengo já abriu 2-0 ali, mas assim, voando para cima do Estudiantes. Eu não acredito que haja um movimento com a força das redes sociais, tantas câmeras, tantos celulares, tantas tomadas pegando
tudo que acontece dentro do estádio, eu não acredito nesse lance de que vai lá e dá o serviço, porque a gente precisa acabar com a hegemonia do futebol brasileiro e tal. Ano passado, Cruzeiro e Atlético chegaram a 2 finais, uma na Sul-Americana, outra na Libertadores. E o Atlético jogou com o River aqui, fizeram um movimento para vão levar para o Monumental e não sei o quê. E aí, no final das contas, deu o que deu, os dois chegaram nas finais, perderam as finais e não perdeu por causa de arbitragem, tá? O árbitro deve ter enxergado que foi uma solada do Plata, mas não houve solada, né? Inclusive, ele tira a bola com a lateral do pé, né? Ele não dá um prego, ele tira com a lateral do pé e ele recebe o chute e tal. O árbitro pode ter interpretado isso, mas a própria Conmebol já admitiu, né? Inclusive que não deveria ter sido expulso e tal. Renata, eu vou dizer uma coisa aqui que o torcedor não gosta de ouvir, mas mesmo com tudo que aconteceu, com essa arbitragem que é ruim aqui, é ruim em todos os outros lugares, são poucos os árbitros sul-americanos que se destacam, né? Pouquíssimos, mas ainda assim o Flamengo, eu acho que aproveitou muito mal todo o restante do jogo. O papo é a arbitragem, o papo é o VAR, o papo é o lance, o papo é a expulsão, ainda tem outros assuntos relacionados ao jogo, mas eu acho que o Flamengo, acho que mordeu a chumbada nessa aí. Foi muito mal, uma vitória por um placar reduzido, esses caras correm muito lá, jogo difícil na volta. Agora, com respeito ao assunto em destaque, o árbitro deu solada, mas não houve uma solada e também acho que não era para expulsão. Pois é, que coisa, hein? Mas realmente a dinâmica do jogo mudou. E poderia ter mudado ainda mais pró-Flamengo no primeiro tempo se ele tivesse marcado uma penalidade no Samuel Lino, já na primeira etapa. Algo que não aconteceu, mandou seguir. Eu quero a opinião de vocês aqui. O Edu, o Cicinho e o Ronaldo falaram sobre o lance. E, por favor, repitam. Edu, você teria marcado, né, a penalidade? Eu teria marcado, sim, porque houve um toque no pé do Samuel, entendeu? Ali em velocidade, qualquer toque que você dá no seu adversário realmente cai. Então, para mim, pênalti. E olha, Renata, tem um detalhe aí. Ele está inteiro na bola, ele não vai cair. Por que ele iria cair? Ele tem espaço, ele está entrando na área com tranquilidade. Ele está com a bola dominada, ele pode tentar o drible, fazer a jogada lá. Ele está olhando para fazer a jogada e é derrubado. Pênalti claríssimo, quer dizer, ninguém de repente cairia. Não teve nem intenção do adversário, mas tocou, realmente tocou, né, doutor? Ele iria para a bola inteira, ó. Por que ele iria cair? Não tem nem como ele só poderia... E para que cavar, se ele poderia ter uma sequência de jogo, ainda mais um time que estava ganhando de 2-0. Mas esse é um tipo de jogada do defensor que usa da malandragem. O cara tá correndo, você tenta um pouco mudar a direção, exatamente dar esse toque. Tipo, sem querer, né? Sem querer. Então você fazia muito isso. Fazia, quando o cara tomava a frente, fazia isso daí. Outra, você vendo lances assim, é difícil você não acreditar numa má intenção que o árbitro entrou mal intencionado. Como nós estávamos falando, teve o auxílio lá do quarto árbitro, olha, troca o jogador, fala para a comissão trocar o jogador, senão vai ser expulso. Então, assim, é difícil não acreditar numa má intenção dessa arbitragem. Ou também o atacante também é tão esperto que eu vou cortar a frente do zagueiro. Porque qualquer toque que eu tiver, ele vai cair também. Acontece. Mas esse é o papel do atacante, realmente. Entendeu? A mesma coisa aí. A área do atacante, né? O que eu falo sempre, vai pra dentro da área que é. Ô, Renata, ontem me lembrou noites terríveis das equipes brasileiras. Sofrendo emboscadas. Já sei, você lembrou do Corinthians. Lembrei mesmo, de 2013. Lembrei mesmo. Eu achei que isso não aconteceria mais. O trimundial. Eu achei que com o advento do VAR isso não aconteceria mais. Porque assim, hoje é muito mais difícil. Você precisa de um conluio muito grande para você, não vou usar uma palavra mais agressiva aqui, mas para você interferir no resultado. E ontem a arbitragem me parecia disposta a isso. De todas as maneiras. A gente estava até falando no lance anterior. E o VAR não chamou e não houve... Não, teve uma checagem lá e segue o jogo. No lance anterior, todo mundo sabe aqui que no cartão amarelo o VAR não pode entrar. E que acho até que a FIFA precisa rever esse protocolo, já falamos aqui. O segundo amarelo, ele tem como consequência uma expulsão. O jogo. Aí tira o juiz ele de campo, tem como consequência uma expulsão. Precisa mudar. Em cartão amarelo, o segundo amarelo precisa entrar também. Segundo amarelo é um vermelho. Naquele caso... O segundo amarelo é um vermelho. Então, mas aí o protocolo não deixa entrar porque é um amarelo. Mas naquele lance ali, como há uma dúvida... Há uma dúvida. Tem gente que acha que foi pênalti, que não foi, que o chute do Facundo Rodrigues ali pegou no Plata dentro da área, fora. Era a única maneira, se o VAR quisesse, de salvar a decisão do árbitro. Porque ele, em lances de pênalti, ele pode chamar o árbitro. Eu tô na dúvida aqui, não tem uma imagem clara. Vem aqui ver. Ao ver
ele poderia rever a sua decisão. Ele poderia marcar uma falta fora da área, ele poderia retirar o segundo cartão. Mas a bola bateu na mão dentro da área também, Não, Chico, antes disso. Entendeu? Ele poderia revisar todo o APP. Pegou na mão o gol. O gol deles pegou na mão também, a bola. Aí é que tá. Aí tá o lance do gol. Esse é o lance. Aí. O lance do gol do Estudiantes. Os caras acabou vieram sendo pra gol fazer contra, mesmo. Chico? Gol contra ou foi gol a favor? Porque Gol de mão. falaram que foi gol contra, dado no cara Simão. Eu acho que não, eu acho que, bom... Desviou no Léo Ortiz, né? Então, só desviou, não foi Não gol. dá, Então, aí ficou nessa dúvida, se eles deram um gol a favor. Depois, Pra mim, mas isso é também, gol a favor, fato é que isso teve gol. E o jogo acabou 2-1, um placar até inesperado pelo primeiro tempo que o Flamengo realizou. E até a postura do Flamengo, antes do momento da expulsão, o Flamengo era melhor. O Flamengo estava dominando ainda. Depois que teve um jogador a menos, é que começou a criar espaços o Estudiantes. Mas um gol em que muita gente anularia. Você anularia, Chico? Não. Tem mão, Chico. Não, tudo bem, mas aí cara... Mas aí o tem cara dá uma assistência de mão. Não, mas aí tem uma proximidade da jogada. E a posição natural? Ele não tá na posição natural. Ele não é um goleiro, velho. O braço Vocês dariam não está em pênalti. posição natural. Vocês dariam pênalti nesse lance? Sim, claro. Sim, estão dando. Desculpa, Eu não acho que a bola tá muito próxima. Chico, se não fosse a mão dele, não sairia o gol. Tudo bem, mas Não aí... sairia o gol. Ele dá um passe de mão, Mas a entre regra não aspas. fala isso, Mas é a né? mesma regra coisa fala num só do cara que faz o gol. É a mesma coisa num cruzamento. O Igor Gomes aconteceu com ele no jogo do Flamengo, no jogo do Atlético Mineiro, lá na Bolívia. Ele tava aqui, o cara cruzou, pegou. Tava bem próximo e ele tava dentro da área. Mas não é uma posição. essa proximidade da bola eu discuto. Porque não tem tempo do cara tirar o braço dali. São 3 lances. É muito difícil acreditar em erro da arbitragem nos 3 lances. É muito O Lucas difícil. fez gol de Jogo mão do também no Atlético Paranaense, Corinthians, o cara tocou a bola com a mão. Claro, ninguém tá falando de Corinthians aqui. Não, irmão. estão falando que o Lucas fez gol de mão e o VAR também não viu. O assunto tá liberado. Então, o VAR Agora, também em não vê. circunstâncias normais, na minha opinião, o Flamengo é muito melhor que esses Estudiantes, mas muito melhor que o Estudiantes, só que esse placar, tudo que aconteceu, leva uma tensão extra para o jogo da volta, que é na Argentina, não é nos domínios do Flamengo, que ganhou do Inter lá em Porto Alegre tranquilamente, Vai ter jogando Grenal, melhor. hein? Não Vai ter Grenal. Eu lembrei agora, não sei porquê. Não, ganhou do Inter, que foi o adversário que o Flamengo eliminou para chegar nessa fase. Foi. Ou não? Verdade. E ganhou as duas. Então ele pode ganhar muito bem do Estudiantes, mas não precisava passar por isso. Já muda o planejamento do final de semana, no Campeonato Brasileiro, no Clássico contra o Vasco. Claro que o Felipe Luiz já pensou em todos os detalhes. Pode ganhar tranquilamente, mas não precisava passar por isso o Flamengo. Pois é, pessoal, é isso aí. A arbitragem aí, uma vergonha mesmo. Aí depois não adianta se manifestar depois. Não deveria ter expulsado. Vai adiantar de quê? Já expulsou o jogador, já foi roubado ali no jogo, não adianta mais nada. Né? É uma vergonha, realmente, sempre foi e sempre vai ser esse roubo, essa arbitragem. Porque quando eles não têm time suficiente para ganhar, acontece isso aí, eles passam a mão, vai e faz a sua tramóia aí de passar a mão nos jogadores, aí, nos times brasileiros, né? Que são sempre os prejudicados nessa Libertadores aí. Porque os argentinos não dá nem para falar que eles estão competindo, porque faz muito tempo que eles não chegam nem na final, né, pessoal? Valeu, pessoal, muito obrigado aí por vocês terem assistido esse vídeo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, já deixa o seu like aí e ative as notificações que eu sempre vou estar postando novos vídeos aqui para vocês. Valeu e até o próximo conteúdo.